Lembrando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem, na sexta-feira, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós recebemos agora ao vivo, nesta edição do Fast News, a especialista em Direito Constitucional do Uniarnaldo, Centro Universitário, Virgínia Machado, que analisa esse julgamento marcado para o final desta segunda-feira. Ótima tarde, seja bem-vinda. Que bom falar contigo, nos ajudar a entender esse tanto de notícias, na verdade, essas várias decisões que foram aplicadas nas últimas horas. Sobre Jair Bolsonaro, é importante lembrar que essa investigação, essa ação não é ligada ao 8 de janeiro, né? É sobre Eduardo nos Estados Unidos. O que foi aplicado a Jair Bolsonaro era o esperado? Está correto esta decisão? Pois bem, primeiramente, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os que estão nos assistindo, seja pelas redes, seja pela televisão. Prazer enorme estar aqui mais uma vez na Jovem Pan. Bom, primeiramente a gente tem que entender o contexto jurídico que envolve toda essa questão que levou às medidas restritivas, né, aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro e um outro grupo de pessoas, né, estão sendo investigadas, estão sendo processadas neste momento perante o Supremo Tribunal Federal. Estamos já no caminhar final do processo, né, nas alegações finais, a antessala para as decisões, tá certo? Então, essa ação, ela diz respeito à tentativa de golpe, né, à obstrução aí do Estado de Direito, o que culminou no 8 de janeiro, como todos nós estamos muito bem recordados. O que aconteceu, né, ontem com relação à nova decisão do Supremo Tribunal Federal, e é importante a gente dizer que é uma decisão do Supremo, porque em que pese o relator do processo ser o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi confirmada pelo plenário virtual de toda a primeira turma. Então, se ela é a competente, foi uma decisão da primeira turma. O que está relacionado? O que foi apurado? Os crimes pelos quais agora, né, vamos dizer assim, deixe de lado a questão relativa à tentativa de golpe e vamos analisar os fatos atuais. Nós estamos com um pedido da Polícia Federal, né, pelas investigações que ela fez, com o aval da Procuradoria-Geral da República, que levou isso até o Supremo, e o Supremo deferiu essas medidas cautelares, tá certo? Por conta de quais delitos? Alguns delitos elencados tanto pela PGR quanto pela Polícia Federal, como, por exemplo, a coação no rumo do processo, a obstrução da investigação relacionada a uma organização criminosa, atentado à soberania. Isso porque, segundo os investigadores da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República, as articulações que têm sido feitas, né, pelo filho do ex-presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, juntamente com o governo Trump, e que culminou, né, nesse tarifaço que foi aplicado ao Brasil, é uma tentativa, inclusive, de coação, é uma tentativa de extorsão, de interferir na justiça brasileira. Mediante isso, né, diante desses indícios de crimes, nós não estamos afirmando aqui que há crimes, isso é muito importante, né, para que haja configuração de crime eu preciso de devido processo legal, eu preciso de contraditório, eu preciso de ampla defesa, eu preciso de toda uma investigação. Diante desta fumaça, vamos assim dizer, da ocorrência de crimes, o Código de Processo Penal, ele traz no seu bojo medidas que são alternativas à prisão preventiva. Porque quando eu tenho possíveis investigados, possíveis indivíduos em cometimento de crimes, a tentativa de parar essas condutas criminosas é interpondo sanções. A mais grave delas, no curso do processo, seria a prisão preventiva, correto? Mas, neste caso, entendeu os ministros do Supremo de usar, como a própria lei diz, como a própria lei nos orienta, medidas alternativas à prisão, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, a restrição de sair da sua casa depois de determinado horário, nos finais de
de semana, a aproximação, né, das embaixadas pelo risco de fuga que foi levantado, né, pela PGR, tá certo? Então, essas medidas, outra medida que até gera alguma estranheza, a proibição de contato com o filho dele, né, que também está nessa perspectiva sendo investigado, uso de redes sociais. Então, o que a gente precisa entender é que são duas ações completamente diferentes, até porque são fatos diferentes, tanto no tempo quanto no espaço, e, claro, a tipificação é diferente em ambos os casos. Agora, no cenário, né, já que o aparelho celular do ex-presidente foi recolhido durante esta operação na sua residência, se os investigadores identificarem qualquer tipo de plano, de conversa, ou que existia um plano de fuga, como realmente indica essa investigação, o que deve acontecer com Jair Bolsonaro? Olha, o que a gente percebe é o seguinte: uma vez que eu tenho uma maior materialidade de uma situação de obstrução de justiça, né? Porque entenda o seguinte, senhores, nós estamos no rumo das investigações. O que uma investigação busca? Toda investigação criminal, ela busca autoria e materialidade delitiva. A gente busca estes dois elementos para a capitulação do tipo penal e, consequentemente, a punição do agente, se isso ficar confirmado. Então, se busca indícios dessas provas. Então, se porventura, né, encontrarmos aí dentro do celular do Bolsonaro ou daquele pendrive que parece que também foi apreendido, né, um pendrive parece que no banheiro dele, provas mais robustas de conspirações, se eu, Virgínia, acredito numa prisão preventiva, particularmente não. Eu acredito que as medidas que foram aplicadas, elas são suficientes neste momento para evitar fuga e para evitar, vamos dizer assim, maiores articulações de cunho criminoso. Porém, se isso se escala, né, se o investigado, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, tenta sair de casa no final de semana, não respeita o horário de recolhimento, usa as redes sociais, aí você há de convir comigo que ele está quebrando as medidas cautelares, que nada mais é que um acordo com a justiça. Olha, eu estou te dando essa chance de você não ser preso sob essas condições. Mas se você quebrá-las, infelizmente, eu tenho que te recolher ao cárcere preventivamente até a sua sentença final. Então, eu acredito que se o ex-presidente cumpri-las a contento do que foi definido pelos ministros, não há que se falar, pelo menos ao meu sentir, neste momento, em preventiva. Agora, rapidamente, para a gente finalizar, ontem à noite veio uma resposta do governo americano aplicando algumas sanções a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de vistos, né? A gente já viu essa repercussão. Isso dificulta ainda mais a vida de Jair Bolsonaro, já que Eduardo estaria lá de acordo com a investigação numa tentativa de interferência neste julgamento. É esperado alguma reação do Supremo Tribunal Federal com esta composição, com este cenário que estamos enfrentando? Sim, vamos perceber. O Supremo Tribunal Federal, ele não trabalha com conjecturas, ele não trabalha, pelo menos ao meu sentir, tá? Ele não trabalha com ameaças. O Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição e trabalha com todo o ordenamento jurídico brasileiro ao seu lado. Então, essas pressões, eu acredito que juízes, desde a primeira instância até os da Suprema Corte, eles vão sofrer. Porque qualquer investigado, ele não quer ser condenado, por mais que ele tenha cometido crime. Não que eu esteja falando que ninguém cometeu crime aqui. Tá certo? Então, cabe ao Supremo manter a sua disciplina, manter a sua ordem, manter o seu devido processo legal em todas as ações. Esse tipo de conduta só mostra, por um lado, talvez, um amadorismo ou um desespero, porque não é assim que a justiça
brasileira funciona. As instituições brasileiras, elas são muito sérias e muito rígidas, razão pela qual elas funcionam, né? Então, não há que se pensar em uma lei de anistia, ou não há que se pensar em algo que o presidente da República faça para que interfira na decisão do Supremo ou vice-versa. Então, eu acredito que essas medidas é um direito do governo americano, né? Suspender o visto, cancelar o visto de quem quer que ele seja. Entra em seu território quem ele quer. Quem ele não quer, não entra. Mas daí é influir a ponto de definir algo dentro do processo, eu acho que é até um pouco infantil pensar nesse sentido. Reações que ainda são incertas e a gente fica de olho, né, numa clara tentativa de tentar entender o que deve acontecer e até lá o julgamento em setembro. Existe uma expectativa de várias decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo o réu Jair Bolsonaro, neste caso do 8 de janeiro, e agora também investigado nesta situação de uma suposta interferência de Eduardo Bolsonaro com a ajuda do governo americano. Virgínia Machado, especialista em direito constitucional do Uniarnaldo Centro Universitário, a quem eu agradeço gentilmente esta entrevista que nos ajuda a entender e jogar luz sobre essas últimas atualizações do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Excelente final de semana a todos. Obrigado, ótimo final de semana.